Olá, galera! Seja bem-vindo à nossa aula de Educação Física. Seja bem-vindo aqui, é muito prazer que você esteja aqui com a gente nessa aula de Educação Física. E nesta aula de hoje nós vamos trabalhar um tema bastante interessante aí para o sexto ano, tá certo? Então preste bem atenção aí, galera do sexto ano, que nós vamos trabalhar o tema com vocês, ginástica. Então, qual aí a possível origem da ginástica aí? Nós temos um homem primitivo e ele vai necessitar de aprimoramento de suas capacidades físicas, né? Então, a ginástica ela tem origem na própria evolução do homem, né? A ginástica, a origem e evolução, nós vamos tratar aqui, mas a ginástica ela nasce aí justamente da evolução do próprio homem. Então, as suas atividades corporais, né, extraídas das habilidades naturais humanas. Quais habilidades? Correr, pular, arremessar. Então, dessas habilidades vai nascer a ginástica. A evolução das atividades naturais de diversos tipos de ginástica. Então, como nós temos diversas habilidades corporais, vai nascer também diversos tipos de ginásticas, voltados para diferentes fins. A ginástica evolui a partir de diferentes combinações de movimentos corporais, sejam movimentos inferiores, movimentos superiores, movimentos de tronco, movimentos de perna, movimentos dos membros superiores e inferiores, enfim, ou a combinação de ambos ao mesmo tempo, usando força e flexibilidade. Surgimento de técnicas e regras próprias para suas combinações. Então, com o passar do tempo, vai haver o surgimento de regras próprias de ginástica. Regras que vão ajudar aí no processo de organização da ginástica enquanto atividade corporal e também enquanto atividade física, de condicionamento físico e esporte. Então, vamos lá. Introdução. Então, nesta aula, nós vamos discutir rapidinho aqui, nesse princípio aqui, sobre as três formas de ginásticas esportivas. E quais são essas três formas? Nós temos a ginástica artística, a ginástica rítmica e a ginástica de trampolim. Essas três formas de ginástica são as ginásticas consideradas como esporte. Ok? Interessante da ginástica é que ela é um esporte estético e ao mesmo tempo rítmico e expressivo, porque envolve movimentos corporais, que envolve também elementos de dança, movimentos de coreografia e musicalidade. Interessante que, além do fortalecimento do corpo, além de elementos de flexibilidade e de condicionamento físico, a ginástica envolve elementos de ritmicidade e de musicalidade e de coordenação motora. Interessante, né? Então, a ginástica, nós vamos fazer um resumo bem simples aí para ver qual foi o local que ela se desenvolveu a princípio. Então, a princípio, o esporte, né? A ginástica enquanto esporte, ela vai nascer durante a Alemanha durante o século XIX, mas ela tinha um propósito. O propósito era militar, de fortalecimento do corpo, e isso vai criar um espírito nacionalista. Então, a ginástica na Alemanha do século XIX vai ter um espírito nacionalista e imperialista, ou seja, onde as pessoas tinham o objetivo de fortalecer o corpo para serem guerreiros e dominar outros povos. Isso vai influenciar um pouco a história da Alemanha, né? Vai levar a Alemanha, possivelmente, esse espírito nacionalista, esse espírito de dominação, de superioridade, através da ginástica, vai levar a Alemanha para as duas grandes guerras mundiais. E, inclusive, nós vamos ter um grande problema para a humanidade quando esse espírito nacionalista levar as pessoas a se acharem superiores umas às outras, e vai surgir também o nazismo através desse espírito nacionalista, ok? Mas prossigamos para ver o que a ginástica tem mais a nos ensinar. Então, agora a ginástica, origem e evolução, nós vamos tratar aí de seu desenvolvimento. Observe bem,
O que é a ginástica em si? São formas sistematizadas de atividades corporais, né? Elas são expressivas, como eu falei, com significados estéticos, ou seja, trabalha o corpo, fortalece e dá uma definição muscular, uma arquitetura muscular começa a aparecer, os músculos e tal, e as pessoas gostam muito desse tipo de coisa para demonstrar sua força, sua superioridade física. Tá? E ela também tem aspectos históricos e sociais, como nós vimos, ela influencia até mesmo as questões políticas e sociais dos povos. Superar a lógica do condicionamento físico para atividades expressivas e prazerosas. É preciso, vou sair um pouquinho aqui, é preciso superar a lógica do condicionamento físico. Aí. Muita gente se volta apenas para condicionar o corpo. E é preciso desenvolver uma ginástica que seja prazerosa, seja expressiva, que traga a expressividade das emoções que as pessoas têm, em vez de só pensar no condicionamento físico e fortalecimento do corpo. Ok? Então, observe o seguinte. Características da ginástica esportiva. A ginástica esportiva ela tem algumas características. Quais são elas? É baseada no condicionamento predominante biológico, ou seja, fortalecer o corpo, aumentar a flexibilidade, aumentar a performance do corpo. E ela também é voltada para a formação do corpo saudável, que muita gente busca, né? Então as pessoas buscam muito condicionamento do corpo para ser saudável. Isso é muito importante. Porém, a gente tem que ter o cuidado de que o condicionamento estético voltado para emagrecimento, ele não deve superar a questão da saúde física, que muitas vezes acontece esse aspecto. O outro ponto é não apresentar características lúdicas. A atividade esportiva em si, né, ela não tem muitas características de brincadeira, de diversão. Ela é mais pesada e tem como objetivo o fortalecimento do corpo. O outro aspecto são práticas esportivas, ou seja, elas têm o objetivo de ganhar. São disputas onde temos a performance física e o objetivo principal é ganhar as competições. O outro ponto que nós podemos trabalhar aí e verificar na característica da ginástica esportiva é que ela melhora o condicionamento físico no geral. Tá? Agora vejamos a evolução ginástica. Então, como aconteceu esse processo? Os exercícios físicos lá no início, né, da humanidade, eles eram utilitários, eles serviam aí para inúmeros propósitos. Vamos ver alguns deles. Então, primeiro passava de geração em geração as práticas, né, como eles faziam, as atividades, o que eles executavam e essa sistematização, ou seja, a forma de fazer era passada de geração em geração. E aí vai surgir a ginástica voltada para os jogos. Como assim? Porque no início os seres humanos eles tinham necessidade de sobrevivência, eles saíam para caçar, né? Lembram disso? E aí eles criavam jogos de treinar o corpo e a ginástica estava atrelada a esses aspectos. O outro ponto é as festividades que nós vamos encontrar entre os gregos. Os gregos eles vão desenvolver a ginástica para fazer a celebração dos Jogos Olímpicos, fortalecer o corpo para participar dos Jogos Olímpicos e criar uma festividade de adoração aos deuses. E a ginástica era um implemento usado para treinar o corpo para os Jogos Olímpicos. O outro ponto é a ginástica ligada aos rituais religiosos. Nós vamos ter os povos hindu e alguns povos como os chineses, e principalmente entre os hindus na Índia, a religiosidade ligada à ginástica. Por exemplo, o yoga praticado pelos brahmanes, né? Pelos Vedas, né? A literatura Veda, sânscrita, aí da linguagem sânscrita, trazendo um conhecimento sobre práticas rituais de ginástica atrelada à religiosidade humana. Isso é bastante interessante, né? E aí, nós vamos para a ginástica na pré-história. O homem, inicialmente, ele fazia várias coisas para poder sobreviver, né? Ele saltava, marchava, corria, arremessava, mergulhava, lutava, levantava, rastejava, um monte de coisas. E essas atividades corporais ele usava para sobreviver. Então, no início, as atividades
da pré-história eram atividades naturais do corpo, como a gente viu. E essas atividades elas vão se tornar utilitárias à medida que vão treinar o corpo para tornar capacitado para a sobrevivência. E a partir daí, então, depois que desenvolver as civilizações, surgirem as grandes civilizações, a ginástica ela vai ter o cunho guerreiro, vai treinar os soldados para eles se prepararem fisicamente para enfrentar a guerra. Nós vamos ter também a ginástica recreativa. No caso, hoje em dia é muito praticada essa ginástica recreativa para diversão, para as pessoas condicionarem o corpo, mas com o objetivo recreativo de apenas divertimento. E temos a ginástica religiosa, que é aquela que eu falei, que é a ginástica que busca o ideal de corpo para adorar os deuses, que vamos ter entre os gregos e nós vamos ter entre os hindus também, esse aspecto, ok? Aí as civilizações. Então, nessas civilizações que nós vamos tratar, a escrita ela vai ser fundamental, porque quando surgem as civilizações, os seres humanos vão criar uma forma de guardar as informações e a escrita é uma dessas formas, ou melhor, é uma forma de guardar as informações, porque tudo antes era transmitido de forma oral. Então a ginástica, o treinamento do corpo, também era transmitido de forma oral. E a partir da escrita foi possível acumular conhecimento sobre a ginástica. Então as atividades físicas guerreiras, terapêuticas, esportivas, educacionais, sempre estruturadas por ideologias. Então, a ginástica ela tem estruturada em ideologias, às vezes religiosas. Por exemplo, a ginástica hindu, né? o yoga. O yoga é uma atividade que foi criada, né, entre os hindus para treinar o corpo. À medida que fortalece o corpo, também é possível treinar a mente e tem um cunho religioso bastante interessante, ok? Então, o próximo aspecto é que chineses e hindus eles desenvolvem esse tipo de ginástica. No Oriente Médio já vamos ter os países aí como os sumérios, acadianos, caldeus, eles vão ter a ginástica guerreira também na África, como por exemplo o Egito. O Egito ele é muito interessante porque ele vai desenvolver aí atividades pré-desportivas muito parecidas com os gregos e com o atletismo, natação, luta, e é bastante interessante que a ginástica ela já era vista e percebida aí no Egito Antigo. Existem registros arqueológicos que mostram evidências de que já existia a ginástica entre os egípcios. Então, nós estamos vendo aí as civilizações chinesa e hindu, que vão ser muito interessantes, porque a partir da ginástica e das artes marciais aí na China, e também vamos ter aí ginásticas e artes marciais na Índia, misturado com as religiosidades, as filosofias orientais. E aqui, finalmente, nós vamos chegar na Grécia, tá? A Grécia ela vai trazer aí o ideal de beleza corporal, né? Com um ideal. Então, veja só, o significado da ginástica está ligado ao fortalecimento do corpo e da capacidade de dar agilidade ao corpo. É a arte de exercitar o corpo, de melhorar o condicionamento físico, de aprimorar o corpo, de aprimorar a estética do corpo. É também de melhorar o desempenho dos atletas. Então, foi por isso que os gregos começaram a treinar a ginástica. Então, você percebe aí que os gregos eram fenomenais. Mas por que os gregos eram fenomenais, né? Como era a ginástica grega? Quais os seus principais objetivos? Ela foi desenvolvida por exercícios realizados pelos soldados antigos na Grécia, tá? Eles eram muito semelhantes a atividades de circo, né? Eles faziam acrobacias, mas também estava ligado à atividade dos guerreiros, dos soldados gregos, tá? E existia também um deus que era adorado. Vários deuses eram adorados na antiga Grécia, mas o deus Apolo representava aí o deus da beleza e ele era um deus adorado através das práticas ginásticas também, ok?
Então, nós estamos fechando a nossa aula, nós vemos aí a guerra médicas entre os gregos e os persas, e a gente fica se perguntando aí, né, por que houve essa guerra? Então, os persas queriam dominar os gregos e eles eram muito bons, eles eram especialistas, mas os gregos eles tinham a ginástica, o treinamento corporal, a filosofia, e eles conseguiram vencer os persas, né? Então, a ginástica grega, ela tinha o objetivo, qual era? Era um conjunto de atividades que preparava os atletas para participarem das corridas, dos saltos, dos arremessos, dos lançamentos dos Jogos Olímpicos. Então, na verdade, a ginástica grega, ela tinha esse objetivo, o objetivo de preparar os competidores, né, para participar dos Jogos Olímpicos. Então, nós terminamos a nossa aula por aqui. Então, ficamos muito felizes por você ter participado da nossa aula e eu espero que você tenha aprendido e que você possa fazer as atividades que nós temos proposto para você, que são as atividades online. Então, é muito importante que você vá lá e faça a sua atividade online, né? Responda as questões que estão propostas para vocês, serão 5 questões aí, que nós vamos propor para vocês e vocês devem responder. E também vocês podem aí ativar o sininho, né, lá no YouTube e receber essas aulas quando elas já estão preparadas e foram postadas pelo professor. Um forte abraço e até mais.